Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista. Eu sou o Lucas. Por favor, antes de mais nada de eu falar sobre o assunto do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos novos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo? Bom, gente, o vídeo de hoje é para falar basicamente sobre algumas coisas que Pedro Caixinha falou ontem, né, no Esporte por Esporte, né? Para quem não é de Santos, é um canal, né, de esportes aqui de uma rede de TV aqui da Baixada Santista, e ele deu algumas falas até que interessantes, né, então falando sobre dias de folga, falando sobre intensidade de treinamento, falou sobre Gil, sobre Neymar, e é sobre isso que eu vim aqui para falar para vocês o que que rolou aí, pelo menos uma síntese do que rolou aí, de mais importante, vamos dizer, né, de mais relevante, principalmente desde do início do do Campeonato Paulista, né, desde que o Caixinha teve aquela questão de barrar o Gil e aí depois reintegrar o Gil, e o Gil já dá muita conta do recado, né? Enfim, um monte de coisa que é importante e aí eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Antes de mais nada, eu tenho para falar sobre a questão que ele foi questionado em questão dos dias de folga, né? Que o Santos eh, nesse começo de preparação para o Campeonato Brasileiro, porque ele teve 4 dias de folga, ele até citou algumas coisas, que até tem uma colinha aqui, que eu até vou falar para vocês, né, nesse sentido, que foi até que Carol Bernardi postou, eu não tive tempo de colocar um post aqui, né, hoje, né, tipo, pra tirar um print, tava com um probleminha justamente nesse print aqui, eu não sei por que que deu, dessa postagem, por que que deu errado, né. Mas, vamos lá, eu vou falar aqui que a Carol disse que o Pedro Caixinha disse que no Bragantino teve uma vez que ele deu 7 dias de folga, né, antes do jogo contra o Flamengo, e eles ganharam de 4-0. Então ele diz que é muito importante que além de focar no campeonato, que o time também entenda qual que é o momento de descansar, de estar com a família, de relaxar um pouco. Isso é muito importante para a parte mental, né. E que também não tinha necessidade de fazer 2 períodos de treinamento, porque os treinamentos dele, de sua comissão técnica, são muito intensos, a carga é muito intensa. Então, nesse ponto eu até concordo, né, até no começo, quando eu fiquei sabendo essa questão de 4 dias de folga, eu não achei interessante e tudo mais, mas porém hoje eu entendo, né, o Pedro Caixinha dando essa declaração, eu entendo o porquê que ele preferiu fazer isso. Tanto que parece que o time tá mais concentrado nos treinamentos, né, pelo que a gente vê aí nas reportagens, que o time tá até um pouco mais solto, mais leve, né, principalmente nessa questão, dos treinamentos, de saber que o Neymar já não vai jogar no próximo jogo, muito provavelmente eu vou falar sobre isso. E, enfim, o time ele tá começando a se integrar muito bem. Então eu acho interessante, tá, eu acho interessante que o Caixinha faça isso, obviamente ainda mais com a intensidade de jogos que vamos ter já logo, né, que se inicia o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo vai ser agora no domingo, depois o próximo vai ser no sábado, depois vai ser quarta, e aí vai começar a intensificar e diminuir os intervalos, né, das partidas, então isso é muito importante que o time esteja acostumado e que o time esteja concentrado principalmente nos jogos e nos dias de treinamento, tá, isso é muito importante. Então vamos lá, eu vou até mutar aqui meu microfone, gente, para poder passar para vocês aí o vídeo, né, que falou sobre, que o Pedro Caixinha falou no Esporte por Esporte, primeiro agora sobre o Gil, tá bom? Deixa eu só mudar aqui. O Gil encaixa perfeitamente naquilo que estava a dizer. Quando foi que virou o ponto do Gil para você? O Gil era um dispensável, de repente ele se tornou Não virei o peça. ponto, eu vou fazer a história desde o princípio. Tu tens um princípio, tu tens uma razão, e eu sou muito humilde no sentido de ter uma ideia, mas se alguma outra ideia for melhor que a minha, eu compro essa ideia, Claro, claro. e se for comprovado que eu estava errado, eu reconheço perfeitamente que estava errado e vamos em frente. O primeiro Bom, então, só para vocês verem, né, isso é uma coisa muito boa. Eu, pelo menos como torcedor, né, e também agora, né, eu junto com o Kaká, a gente tá analisando jogos, analisando entrevistas, né, então, analista, né. Então, assim, é uma coisa que me tranquiliza bastante, porque vem um treinador que sabe reconhecer os seus erros, né, e que procura sempre estar melhorando, né, escutar outras opiniões, isso é muito importante, né. Né, eu era um defensor do Gil, eu achava que o Gil não tinha que ficar,
que não tinha que ter ficado afastado, né, mas eu também entendia que o erro do Santos nas marcações também existiam, né, porque se o Santos passasse a marcar mesmo com o Gil, só que em zona, iria acabar continuando tomando gols de bola aérea. E eu até entendo alguns pensarem, assim: "Ah, é só colocar o Gil que resolveu". Não, o Caixinha, além de colocar o Gil, ele decidiu realizar as marcações homem a homem, mano a mano. Então, porque é uma coisa que facilita muito essa questão e principalmente, os defensores brasileiros, né, principalmente aqueles que não jogaram por muito tempo na Europa, ou até mesmo aqueles que não jogaram na Europa, eles sabem fazer mano a mano e não sabem marcar em zona. Então o Caixinha ele conseguiu resolver esse problema, tanto que o Santos passou a não tomar tantos gols e principalmente de bola aérea, passou a não ser mais preocupação para o time em si e para nós torcedores, tá certo? E essa questão toda, né, essa questão toda do Gil, né, colocando ele aí na tela, essa questão toda do Gil é muito importante porque ele também é uma liderança em campo, é um cara que tem firmeza, tipo, ele consegue, eh, prender bem a bola quando é necessário, né, quando ele sabe fazer ele tem um bom passe. A única coisa que o Gil não vai fazer, e é obviamente por causa da idade, é ficar dando piques. Mas, para quem não lembra, né, a questão pra eliminação do Corinthians, o Gil tinha vezes que ele sentiu que ele tinha que ir pra frente, né, pra tentar ser uma liderança lá na frente, mesmo sendo um zagueiro, isso foi muito importante, porque o time estava perdido, né, e principalmente que também o jogo estava acabando. Então, foi uma coisa muito boa de se ver, nesse Campeonato Paulista do Gil, principalmente o ano passado inteiro, e também no Campeonato Paulista do ano passado, o Gil ele foi uma liderança, o Gil se manteve constante, e é o nosso zagueiro. Agora, o que me preocupa é que o Santos poderia até ir atrás de um outro zagueiro, né, na janela do meio do ano, não é para tirar o Gil ou o Zé Ivaldo de posição, é só 2 questões. Primeiro que o Gil, ele já tem uma certa idade, e dependendo da quantidade de jogos que ele vai ter no Brasileiro e da Copa do Brasil, pode ser que venha a ter alguma lesão. Vamos torcer que não. E também nós temos a questão do Zé Ivaldo, que infelizmente o Caixinha precisa colocar na cabeça do Zé Ivaldo, que ele tem que bater, né, tipo, ou seja, bater no bom sentido, né, atingindo apenas, a bola, para poder sair jogando com a bola, né, evitar de dar muitos contatos que nem ele fez, principalmente contra o Yuri Alberto, né, que poderia ter feito ter dado uma lesão muito grave ao Yuri Alberto, né, que está em uma boa fase. Então o que eu entendo é que nós temos uma zaga que é sólida, que não nos dá preocupação, quanto apenas relacionado a esses detalhes que eu acabei de falar, o Gil pela sua idade, pela constância de jogos, e também o Zé Ivaldo. Mesmo que porque, assim, o Luan Pérez ainda não tá passando confiança, tanto que tá na reserva, eu acho que ele tem tudo pra ser um excelente zagueiro, mas ele precisa melhorar, ele precisa voltar a jogar a sua boa forma, e o Luizão ainda tem que estar sendo lapidado, né. Ele não passa uma segurança, mas eu acredito também que seja um bom potencial, né. Então vamos ver como é que vai ser aí, por diante, o que é bom que o Gil tá integrado, vai jogar esse ano pelo Santos, gosto muito do Gil, né, até mesmo na época do Corinthians sempre gostei muito dele, é um zagueiro sólido, um zagueiro muito bom, e nós temos aí ele no Peixe por mais um ano e titularíssimo do Santos, tá certo? Agora eu vou passar sobre um outro vídeo, tá? E eu vou mutar de novo o meu microfone. É um outro vídeo do Caixinha falando sobre o Neymar. O Neymar é um iluminado, ele foi, tem a benção de Deus, que lhe deu aquela qualidade e ele consegue transmitir isso para os colegas. Ele tem uma alegria de jogar, que foi contagiante por onde passou e está com essa alegria aqui numa zona de conforto, na sua cidade, no seu clube, que nos está a passar para tudo isso, para todos nós. E é um jogador que é muito inteligente taticamente. Então, ou seja, né, falando aí do Neymar, né? Então é uma questão muito boa, ele é uma liderança na equipe, né? Eu já falei, já gravei um vídeo aqui sobre o Neymar, né? O que o Neymar e o próprio pai dele, o Ney Fera, tipo, pede, né, tipo, meio que para o Santos, para eles continuarem, que é o Santos ser mais profissional, né, o Santos ser mais profissional, pensar na instituição Santos Futebol Clube, pensar que é um clube grande, mas que os antigos gestores e a gestão atual vêm tratando algumas coisas como o Santos como pequeno, ainda de sonhar às vezes com o básico, né, então não melhorando o CT, não, como é que se diz?
não pensando na molecada da base, não pensando em construir um novo estádio, não pensando em abrir portas para uma SAF, uma decente SAF. E é isso que eu já falei, essa crítica, né, já deixei essa crítica principalmente nesse vídeo que eu gravei, né, falando sobre isso, do Neymar e do Neymar pai, quanto ao Santos, né. Porque o que acontece, independente do Neymar ou não, gente, tá, todos os gestores têm que pensar que o Santos ele precisa crescer, ele precisa melhorar como instituição, e ele não tem tido isso, né. Então, o que eu e o Kaká, como sendo os torcedores, assim, de ser uma SAF, que venha uma SAF decente, que compre o Santos, que veja o Santos como um time grande que ele é, um time que é reconhecido mundialmente, então que aí ele volte a ter os seus tempos de glória, mas com profissionalismo. Porque o que acontece? O Santos, vamos supor, o Neymar fica, aí se Deus quiser o Santos ganha a Copa do Brasil, ganha Brasileiro, vai disputar uma Libertadores, aí vai gerando dinheiro para o Santos. Esses caras eles vão querer, né, os caras nos bastidores vão querer pegar o deles e ó, tchau, vai embora. Se deixar o clube, desculpa pelo termo, mas deixar o clube na merda depois, né, em todo endividado, os caras não estão nem aí. Eles não estão nem aí, gente. Eu costumo falar, esses caras não são santistas, eles são santistas na hora que eles aparecem na câmera com a camisa do Santos e acabou. Então, principalmente isso, que eu e o Kaká a gente vai falar isso numa próxima live, né, quando, tipo, ficar mais amadurecido o assunto, dos sócios votarem mesmo, sócios que podem votar, que votem mesmo, que sejam a favor da SAF sem problema nenhum, e por favor, tipo, segurem o seu voto, porque este cara, o Neymar, ele precisa ficar até 2026. Ele precisa ficar até o final de 2026, ele vai ser muito importante pra gente. Porque com isso, outros jovens podem estar aprendendo com ele, a gente pode trazer mais jogadores competitivos, que aí, vamos supor, quando o Neymar pensar em sair do Santos, o time ele já é tão bem estruturado que outros jogadores vão fazer questão de jogar aqui, né. O problema maior do Santos é esse, isso aqui ninguém mostra, né, então, o Caixinha falando isso é uma coisa que já fica muito clara pra todo mundo, né, então, ou seja, que ele é muito inteligente taticamente, infelizmente ele vai ficar de fora dessa próxima partida contra o Vasco, porque eles entendem, né, tanto que tá aqui ó, vou colocar aqui um post da Carol Bernardi que falava o seguinte, né, que ele estava sendo reavaliado semanalmente, né, mas fizeram novos exames e viram que ainda tá constando com uma certa lesão, né. E o que o Caixinha falou nesse jogo, que tipo, o que acontece, além dele passar muito tempo, né, inativo por causa de uma outra lesão, não é que significa que o Neymar está podendo, vai estar mais apto a jogar, que vai ter aquela questão de ficar, né, tipo: "Ah, não, vamos forçar o moleque o tempo todo", né, que ele já não é mais moleque, "vamos forçar o cara o tempo todo, vamos forçar". E ele é muito intenso, que é o que tá falando aí no post, né. Ele é muito intenso, ele não quer parar de jogar, ele quer jogar. Ele quer jogar, ele quer ajudar o Santos, porque ele é santista, ele tem esse tesão de jogar aqui pelo Santos, então ele quer estar o tempo todo no campo. Só que pra isso ele precisa estar 100%. Então eu reitero algumas coisas que foi o que aconteceu contra o final do Bragantino, o que o Santos tem que fazer é ficar muito atento aos jogadores principais, principalmente, né, eu falo que toda equipe tem que estar passando por isso, mas os jogadores principais que o Santos, ele que apesar de eu acreditar que o Santos também tem que aprender a jogar sem o Neymar, porque isso pode se tornar uma realidade em alguns jogos, eh mas assim, que o Santos a instituição Santos, o departamento médico do Santos precisa estar com aquele exame CPK, ó, ali, ó, a todo momento, para analisar como é que tá acontecendo como que tá a questão muscular, né, pra evitar qualquer coisa. Porque às vezes, vamos supor, poupa o Neymar num jogo que talvez não precise, por exemplo, um jogo, contra um time que não tem tanta expressão no Campeonato Brasileiro, e vai jogar em casa, talvez não jogue com o Neymar, né, o Neymar precisa ser poupado, porque aí depois vai ter 2 jogos muito importantes. Então, vamos pensar nisso, né, vamos ver o que que vai acontecer, eh, mas essa é a minha opinião, eu fico muito feliz de ouvir o Caixinha falando, que é um treinador consciente, é um treinador que obviamente ele pode errar, a gente tem que ter paciência, gente, a gente tem que ter paciência, tá. O Caixinha já demonstrou que tá formando um time competitivo, pode errar ali e aqui, mas ele vai criar um time sólido. Tá, ele vai criar um time sólido. E nós hoje temos peças para repor peças essenciais, né, que são essenciais para a equipe, se caso tiverem lesão, e também para poder estar entrando no segundo tempo para bagunçar, para deixar o time velocista, um time que pressiona o tempo todo. Então vamos confiar no trabalho do Pedro Caixinha, um técnico extremamente inteligente e tem boas peças na mão, tá. Até eu acredito que boas peças melhores do que no Red Bull Bragantino nos últimos anos, tá. Esta é a minha opinião, tá bom gente? Então é isso,
até quase aí 15 minutos de vídeo. Então eu espero que, se você ficou até o final, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber novas notificações dos vídeos que eu e o Kaká produzimos, tá certo, pessoal? Então, e por favor, deixe nos comentários aqui o que vocês acham, que a gente sempre que pode, a gente tá interagindo com vocês, tá bom? Mas desde que seja com educação, tá bom, galera? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.